Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do curso Introdução à Controladoria. E conforme eu comentei no nosso encontro em sala de aula, o curso vai ser desenvolvido seguindo a bibliografia básica aqui, o livro Management Control Systems, Performance Measurement, Evaluation and Incentives, dos professores Kenneth Merchan e Wim van der Stede. E eu vou sempre procurar complementar o conteúdo do livro quando eu achar necessário, quando eu achar interessante, com outros materiais. Então aqui eu estou trazendo, por exemplo, um pouco de conteúdo que eu tirei do livro Controle Gerencial, uma abordagem da contabilidade gerencial no contexto econômico, comportamental e sociológico, dos professores Fresati, Rocha, Nascimento e Junqueira. Tá bom? Eu vou procurar, então, fazer vídeos relativamente curtos, de no máximo 20 minutos. Vou tentar, né, sempre manter nesse limiar aí de 20 minutos. Então, esse primeiro capítulo, que trata de gestão e controle, ele vai ser dividido em duas partes, ok? Bom, o grande objetivo, a grande questão do sistema de controle é responder essa pergunta: como uma organização pode assegurar que seus funcionários, em diferentes posições hierárquicas, desempenhem suas funções e responsabilidades de maneira adequada? Ou seja, como garantir que as pessoas façam aquilo que se espera delas, aquilo que foi para o qual elas foram contratadas e para as informações que elas receberam a respeito dos objetivos da organização. Obviamente isso não é fácil. E o controle gerencial, então, ele é definido como um conjunto de sistemas e de dispositivos que são usados para garantir que os comportamentos das pessoas, que as decisões das pessoas sejam consistentes com os objetivos e com a estratégia que a organização estabeleceu. Daí decorre, parece, né, que o controle gerencial ele sempre vem depois do estabelecimento do objetivo e da estratégia. Isso quase sempre é verdade. Mas também os sistemas de controle ajudam a reformular objetivos e estratégia. Então há uma alimentação, aí há uma influência mútua, tá? Tanto dos sistemas de planejamento quanto dos sistemas de controle. São comumente chamados de sistemas de controle gerencial, SCG, ou MCS, que vem do inglês Management Control Systems. Tá? E é importante a gente lembrar que os sistemas de controle eles têm um foco orientado para o futuro também, principalmente para o futuro. Por quê? Porque o estabelecimento de sistemas de controle tem relação com objetivos, com metas a serem alcançadas no futuro, mas também com a ideia de evitar problemas, de prevenir a ocorrência de problemas que causariam efeitos danosos no desempenho da organização. Então, o ciclo de controle ele envolve processos de planejamento, apesar que esses são separados, né, do sistema de controle. Você tem planejamento, alguns autores separam. Você tem sistemas de planejamento e sistemas de controle. Alguns autores combinam isso num processo único. Nós temos, por exemplo, mecanismos de aprovação de despesas, que estabelecem que acima de determinado limite a pessoa precisa pedir autorização superior. Nós temos segregação de funções, por exemplo, normalmente o responsável pela contratação de determinadas despesas não é a mesma pessoa que faz o pagamento dessas despesas. Então isso ocorre para evitar, né, que haja um mau uso dos recursos da empresa, desvio de recursos por meio de contratos fora de padrões de mercado. Né? E restrição de acesso, por exemplo, determinadas áreas, ou determinadas áreas físicas, ou determinadas partes do sistema de informações da empresa,
tem acesso restrito para evitar que as pessoas desviem fundos ou desviem materiais e assim por diante da empresa. A controladoria, então, ela é tida como uma área, né? Nosso curso é Introdução à Controladoria. Então, o que é a controladoria para a gente? É um órgão da empresa que tem a missão fundamental de zelar pela eficácia do processo de gestão. Então, o que significa isso, né? Poxa, a empresa ela estabelece metas e objetivos a serem alcançados. Ela vai mobilizar seus recursos. A controladoria ela levanta informações e faz análises que permitem avaliar se o processo de gestão está sendo eficaz. Isso tanto para fins internos, quanto também para finalidades externas, para prestação de contas junto a investidores, a credores, a governos, né? Então, a controladoria ela produz as informações, ela analisa essas informações, sempre em tempo hábil para tomada de decisão, ela dissemina conhecimento, porque a partir dessas análises é possível identificar áreas ou departamentos ou grupos ou até mesmo pessoas que desenvolveram excelência num determinado processo ou função, e isso pode se tornar um benchmark, pode se tornar uma referência e então ser disseminado para a organização. A controladoria é responsável pela modelagem e implantação de sistemas de informação, notadamente sistemas ERP, e, claro, ela é responsável pela contabilidade gerencial e financeira. Então, a gente teria a controladoria aqui como uma grande área, um departamento, né? Uma divisão, um departamento, divisão não, que é responsável pelo controle gerencial, ou seja, zela pela eficácia da gestão, e ela faz isso por meio de ferramentas da contabilidade gerencial, por processos da contabilidade financeira e integra isso no sistema de informações gerenciais. Então, para a gente, gestão envolve o uso de processos, de recursos para alcançar os objetivos da organização. Então, gerenciar é basicamente organizar pessoas, recursos, processos, atividades, de modo a alcançar aquilo que a organização deseja. Isso é tão complexo que é usualmente dividido em disciplinas, quando você faz um curso de graduação em administração e até mesmo em ciências contábeis ou em economia empresarial e controladoria. Então, por exemplo, essas funções aqui, né, o Merchan ele divide a área de gestão em funções, recursos e processos. Então, funções de desenvolvimento de produtos ou serviços, função de operação, marketing, vendas, finanças, envolve recursos humanos, capital, dinheiro, né, financeiros, vamos dizer assim, equipamentos, informação, e processos de planejamento e estratégico e formulação de objetivos e de controle gerencial. Muito bem. A gente, dessa maneira, observa que o controle é o back-end do processo de gestão. O que é o back-end? É o bastidor. O processo de controle gerencial ocorre nos bastidores. Ele é feito enquanto a operação, a empresa está funcionando no seu dia a dia, tem um conjunto de pessoas que é responsável por acompanhar, monitorar e avaliar esse processo de gestão. Normalmente, ele é separado, né, da parte de formulação da estratégia, então alguns autores entendem que o controle gerencial ele foca na execução e na implementação da estratégia. Então, por que isso? Porque fazer bem feito é mais importante do que planejar. Ou seja, colocar em prática é mais difícil e ao mesmo tempo dá mais resultado do que o plano. Muitas vezes, na hora de colocar em prática, você muda aquilo que foi feito, que foi planejado, não muda os objetivos necessariamente, mas muda a forma como se pensou fazer.
Então, tem autores que defendem que você melhorar o controle de gestão é mais benéfico para a organização do que melhorar o seu processo de planejamento estratégico, porque a execução é mais importante do que o planejamento. Então, é uma atividade tão desafiadora que os cursos de gestão da área de negócios, eles se concentram nos elementos daqueles processos e distinguem a função de controle da função de planejamento. Então, voltando para a figura do merchan, a gente tem que, por exemplo, é muito comum nos cursos de negócios você ter uma disciplina de administração da produção, ou desculpa, desenvolvimento de produtos ou inovação. Você tem uma disciplina de administração da produção e operações, uma de administração de marketing comercial, né, marketing e vendas, uma de administração financeira e orçamentária, gestão de pessoas, sistemas de informação, uma disciplina de administração estratégica e um curso de controle gerencial, que é o que a gente está fazendo aqui nessa disciplina Introdução à Controladoria. Bom, o estabelecimento de objetivos, os objetivos da organização, não necessariamente eles precisam ser financeiros e quantitativos, mas eles são o pré-requisito para o desenho do sistema de controle. Tá? É preciso saber onde quer chegar, porque o sistema de controle ele vai ajudar a avaliar se a gente está caminhando bem naquela direção. Não precisam ser quantitativos, não precisam ser financeiros, mas é muito usual que sejam. Podem não ser apenas quantitativos e financeiros, mas quase sempre vão envolver elementos quantitativos e financeiros. Mesmo uma ONG, por exemplo, que tem como objetivo, sua missão ali fornecer abrigo para moradores de rua, ela vai ter que levantar recursos junto à sociedade, né? E ela pode ser cobrada em relação à eficiência do uso desses recursos. Então ela vai, por exemplo, expressar a realização dos seus objetivos em termos financeiros ou quase financeiros. Ela pode criar uma medida ou sugerir uma medida de retorno social do investimento, por exemplo. Tá? E, ao mesmo tempo, organizações com fins lucrativos também têm objetivos não financeiros. E isso vai fazer parte do processo de avaliação. Por exemplo, objetivos de sustentabilidade e de promoção de bem-estar social. Tá bom? Bom, fundamentalmente, é necessário que as pessoas tenham uma compreensão do que a organização quer realizar. Porque os sistemas de controle, eles têm um foco comportamental. Porque quem coloca em prática os objetivos, quem coloca em prática as ações e os planos são as pessoas, certo? Então, só podemos avaliar as ações das pessoas se sabemos onde queremos chegar. Mas as pessoas também têm que saber isso, porque elas vão ser cobradas por algo e elas têm que ser cobradas por algo que elas sabiam que seriam cobradas. A gente vai explorar isso, não sei se comigo ou com outro professor, na disciplina de avaliação de desempenho do 6º período. Então, a avaliação do sucesso no alcance de objetivos, sejam objetivos relacionados a um cargo, a um departamento, ou à própria organização, ela requer que esses objetivos tenham sido formulados e comunicados e compreendidos. Na maioria das organizações, os objetivos são conhecidos, as pessoas sabem, a gente espera que, havendo uma comunicação efetiva, as pessoas sabem quais são os objetivos organizacionais. O que não significa que elas concordem com esses objetivos, todas. Por quê? Porque certamente vão existir disputas, debates e divergências a respeito de como alcançar, atender às necessidades, aos interesses de todos os stakeholders. Então as empresas, elas lidam com uma série de stakeholders. Então o proprietário da empresa, ele tem uma necessidade, ele tem um fim ao fornecer capital. O credor também. Os funcionários que fornecem o seu tempo, a sua qualificação, eles também têm um objetivo. Então, muitas vezes, equilibrar esses objetivos, clientes, do governo, da sociedade,
equilibrar esses interesses todos em um único ou alguns poucos objetivos é muito difícil, né? A gente tem visto, tradicionalmente, o foco sempre foi na geração de valor, né, de aumento da riqueza do acionista. Ultimamente está havendo um questionamento cada vez mais forte a respeito de ter apenas esse objetivo, né? Bom, na parte de estratégia, o professor Whittington ele traz uma visualização interessante aqui para a gente, né? Só para a gente rapidamente passar aqui pela nossa visão do que é estratégia, né? Porque ela é fundamental, porque ela tem uma conexão com o controle, porque o controle é basicamente um monitoramento se a gente está indo na direção estabelecida pela estratégia. Então, o Alfred Chandler, um dos grandes intelectuais, pesquisadores e gestor, né, norte-americano, ele definiu a estratégia como a determinação de objetivos e metas de longo prazo de uma empresa e a adoção de cursos de ação, envolvendo a alocação dos recursos necessários para alcançar esses objetivos. Então, Chandler ele entende que estratégia tem um foco no longo prazo, no estabelecimento de objetivos e na mobilização de recursos para isso, e planos de ação. Michael Porter, um dos grandes autores da área de estratégia, ele definiu estratégia competitiva. Então, estratégia competitiva significa ser diferente. Ser competitivo é ser diferente. Significa a escolha deliberada de um conjunto de atividades diferente dos outros, dos concorrentes, para oferecer um mix de valor único para o cliente. Peter Drucker ele já entende estratégia como uma racionalização, uma teoria. Só que é uma teoria de cada empresa. Segundo Peter Drucker, cada empresa tem uma teoria de como vencer o jogo. E essa teoria é a estratégia da empresa. O Mintzberg classifica a estratégia como um padrão em um fluxo de decisões. Então, ela na visão do Mintzberg, ela é muito mais orgânica e menos deliberada, porque ao longo do tempo o padrão emerge, ele se modifica com as circunstâncias, então ele não é sempre planejado, mas muitas vezes ele se mantém por inércia. E no livro do Whittington, que chama Exploring Strategy, ele diz que estratégia é o direcionamento de longo prazo de uma organização. A gente vai falar um pouco, bem rapidamente, sobre estratégia, planejamento estratégico, porque vocês têm outros cursos que falam desse assunto, mas a gente vai conectar com esse conteúdo quando for necessário. Basicamente, então, estratégia define como que a empresa vai alocar os seus recursos para alcançar seus objetivos. Para a gente, por enquanto, é isso, né? Uma estratégia bem concebida, ela orienta as pessoas. Esse é uma das grandes funções de ter uma estratégia formal. É as pessoas terem uma referência do que fazer e de como fazer. Então ela transmite, você ter um plano estratégico formal, transmite, comunica às pessoas o que elas devem fazer. Ok? Bom, só que elas não é um livro de 800 páginas. Então, uma visão, uma declaração estratégica, ela não define o que cada pessoa em cada cargo vai ter que fazer diariamente, e ela não contempla todas as contingências, ou seja, todos os cenários e os movimentos dos competidores e assim por diante. Então, ter estratégia é importante, mas o grau de detalhamento dela, investir em ter uma estratégia muito detalhada, só é interessante se ela for constante. Porque se eu gastar maior tempo fazendo uma estratégia, um planejamento estratégico detalhado, e daqui a um mês o cenário do ambiente competitivo que a empresa atua modifica e eu preciso refazer os planos, então talvez seja melhor definir apenas direcionamentos mais
abrangentes e não detalhados, né? Então, mas a partir da estratégia, então, a partir naquela visão do Porter, a empresa ela define como ela quer competir, quais atividades ela vai fazer diferente. Então, a partir desse posicionamento, parte-se para a identificação das alternativas de controle. Por exemplo, a gente vai ver 3 formas de controle básicas, que é o controle de resultados, o controle de ações e o controle de pessoas e culturais. Então, o balanço desses 3 controles no sistema, né, a ênfase que vai se dar para cada um deles, depende em grande parte da estratégia. E a implantação de forma efetiva da estratégia é mais importante do que... A execução é mais importante do que o planejamento. Eu acho que sempre é importante reforçar isso aqui. Tá? Então, a partir dessa definição de como a empresa vai competir, o controle de gestão pode ser direcionado para os fatores críticos de sucesso. Por exemplo, se a empresa vai competir por inovação, desenvolvimento de novos produtos, você tem que pensar em como você vai organizar as atividades que as pessoas vão desenvolver, inclusive em termos de cargos, funções, responsabilidades, e a partir daí estabelecer formas de controle. Né? Se a ênfase da empresa vai ser em custos baixos, certamente os controles vão ser diferentes do que uma empresa que compete buscando aumentar sua participação no mercado, que vai ser diferente de uma empresa que vai competir por qualidade e alta diferenciação, por produtos de alta qualidade. Então, tem uma visão bastante forte na área de controle, que a estrutura segue a estratégia. No seguinte sentido, que a organização interna das pessoas, dos cargos, dos departamentos, das divisões, ela se baseia nos objetivos e na forma com que a empresa pretende competir no mercado em que ela atua, ou nos mercados em que ela atua. Então, Merchan e Van der Stede, eles reforçam que a execução é a parte mais importante de qualquer estratégia. E aí, então, isso reforça o papel crítico dos sistemas de controle gerencial, porque eles entram justamente no monitoramento e na avaliação da execução. Então, para ser bem sucedido, nós precisamos entender, por exemplo, antes, né, precisamos entender quanto nós vamos precisar de recurso, quais as fontes de capital, a quantidade de capital e as fontes de capital, e é certamente a prestação de contas desse capital. A estratégia de fortalecimento da marca, de posicionamento da empresa em termos de promoção dos seus produtos, etc. Quais canais vão ser desenvolvidos, canais de fornecimento e canais de distribuição, e quantas pessoas são necessárias em cada área. Então, é necessário que essas informações sejam conhecidas antes de iniciar a execução. E a partir daí, vai se pensar nas decisões de estrutura organizacional, se for necessário mudar. Normalmente as empresas não mudam a sua estrutura organizacional frequentemente, porque é extremamente custoso isso, né? Então o controle gerencial ele se concentra na execução, tá certo? A questão geral que a gente busca responder é: nossos funcionários vão se comportar adequadamente? Podemos esperar? É razoável esperar que eles vão se comportar adequadamente? Ou seja, eles entendem o que se espera deles? Eles vão trabalhar duro e tentarão fazer o melhor possível em relação ao que se espera? Eles têm competência? Têm capacidade para fazer um bom trabalho? Então, essas 3 subquestões são fundamentais para a gente confiar, né, que as pessoas vão se comportar. Confiar no sentido de nós termos expectativas razoáveis, fundamentadas, que as pessoas vão se comportar adequadamente. Então, o grande desafio do controle gerencial é influenciar as pessoas, influenciar comportamentos, direcionar, alinhar o comportamento das pessoas aos objetivos da estratégia. As pessoas não necessariamente, a gente vai ver no capítulo que trata de incentivos e avaliação de desempenho, né, que
a gente assume que as pessoas não têm os mesmos objetivos da organização. É necessário usar mecanismos para alinhar os interesses das pessoas com o da organização. E o controle gerencial tem um papel central nisso. Então, do ponto de vista do controle gerencial, é importante ter uma estratégia, mas ela não é estritamente necessária. Por que não? Porque a execução é o foco. Então, tem alguns autores que defendem que, olha, saber fazer é a parte mais importante. Então, 25% é planejamento, 75% é execução. Tá? Mas ainda assim, dito isso, tem evidências de que organizações que fazem planejamento, têm um planejamento formal, elas têm desempenho melhor. Tá? Ou seja, você facilita, o processo de acompanhamento da execução é facilitado quando se tem um plano. A ênfase que a gente segue, e que o livro segue, né, é que é uma ênfase comportamental. E é o que eu mencionei alguns slides atrás. Motivar, direcionar, alinhar comportamentos das pessoas com objetivos da organização. Porque são as pessoas que fazem acontecer na organização. Então, os controles gerenciais, eles são colocados em prática para proteger a organização contra possíveis ações que as pessoas façam e que a empresa não quer que a pessoa faça. Ações danosas para a empresa. Então, o controle gerencial ele tem essa função, prevenir ações danosas para a organização. E, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas incentivar as pessoas a fazer o que elas devem fazer. Tá? Então, isso é fundamental para o sucesso da organização. Obviamente, se as pessoas tivessem naturalmente uma propensão a agir pensando no que é melhor para a organização, não seriam necessários controles gerenciais. Mas, mesmo assim, mesmo com as melhores intenções que as pessoas possam ter, ainda assim o controle ele tem um potencial de contribuir. Mas isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Tá bom, gente? Obrigado.